Meu nome é Arthur e eu vou estar apresentando a nossa solução sobre o alimentador de barras automático. Vamos começar com um passo a passo bem simples de como vai funcionar. Quando a barra que se encontra no torno acabar, outra deve ser introduzida automaticamente. Ou seja, a nossa ideia já vai começar com uma espécie de armazenamento que fica acoplado na máquina na região superior dela. Nós vamos fazer o uso da gravidade para descer essas barras numa espécie de escada, que eu vou dar uma espécie de exemplo mais para frente. A gente vai fazer o uso de sensores que, quando detectarem que a barra foi introduzida no torno, eles vão descer outra para realizar o processo novamente, e as barras serão introduzidas automaticamente pelo automatizador, mas a reposição delas vai ser feita manualmente. No caso, essa reposição que a gente está falando é na parte superior do torno, onde vai se encontrar uma espécie de armazenamento de barras. E a gente também vai automatizar o processo de remoção dos restos das barras e vamos descartar elas num dispenser apropriado. A automatização a gente vai fazer via CNC e a gente vai fazer também o uso de um contador que, ao notar um número pequeno de barras, um som será produzido alertando o funcionário que deve repor mais barras. No caso, essas barras que estão falando não são as barras finalizadas, mas sim as barras do estoque. Sempre que ele notar que tiver uma pequena quantia, para não ter que parar o processo e gastar 40 segundos reabastecendo a máquina, a gente vai fazer isso enquanto ela está funcionando, porque tem trava de segurança, essas coisas, então não vai ter esse problema. A ideia vai ser, sempre que uma luz ou um som, depende muito do ambiente de trabalho, na questão do som, porque isso pode afetar um pouco os funcionários. Então acho que a iluminação para um cenário maior, acho que é um pouco mais interessante. Então por isso que a gente vai botar isso no projeto também. Outra coisa é que sempre que essas barras precisarem ser repostas, essa iluminação vai funcionar, ou então um sinal de som também. Aí o funcionário tem que ficar ativo, prestando atenção na sua região de serviço, para ele poder fazer a reposição dessas barras. Na programação do processo de usinagem, a peça deverá ser cortada, e o que fará ela cair numa esteira, não sendo necessário então parar a máquina para a remoção dela. No que a peça cai na esteira, em movimento, o tópico 4 entra em ação, removendo os restos da barra. Agora eu vou dar um exemplo bem simples mesmo, de como seria essa ideia de uma espécie de armazenamento acoplado. A gente pensou aqui em fazer o uso dessa ideia, de colocar as barras em espécies de uma escada dentada, só que nesse formato, só que acoplado no torno com uma distância maior, uma barra da outra, fazendo com que elas fiquem suspensas nesses degraus da escada. Sempre que o alimentador empurrar uma barra, uma trava de segurança vai ser ativa e impedindo que outra barra caia no ciclo e atrapalhe o ciclo, fazendo com que sempre que ele retorne, essa trava seja liberada, derrubando as barras constantemente, uma por uma. Aqui a gente tem um plano de como seria essa execução de uma forma um pouquinho mais detalhada. O funcionário vai chegar enquanto a máquina está funcionando. Por exemplo, o alimentador e o torno já estão em funcionamento, a luz piscou lá dizendo que tem pouca barra. O único trabalho do funcionário vai ser repor a barra, mais nada. O resto o torno e o alimentador vão fazer. Sempre que essa iluminação for ativa, ele só basta alimentar
o armazenamento. E quando a luz do indicador amarela ali no caso, né, for ativa, é a indicação do final do processo, que é onde ele vai fazer a remoção da barra e vai correr o processo 4 novamente. E vai ser nesse ciclo, não fica tão caro. A gente fez as pesquisas lá, os sensores vão ficar em torno de R$600. A única coisa mais cara que vai ser, acho que vai ser o contador mesmo. Não é um projeto complicado, mas é uma solução simples. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem.